da Rádio Cultura de Timbó, o nosso querido Raro Camp. Ele veio conversar com a gente no dia de hoje sobre tudo que está acontecendo no nosso meio, já faz tempo, né? Esses eventos climáticos, deslizamentos, enxurradas, enchentes. O Raro, que sempre foi um defensor muito grande aí da questão da arborização. E, Raro, primeiramente, muito bom dia. Muito bom dia a todos, querido ouvinte. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? De conversar um pouco e trocar algumas figurinhas, né? Muito bem, vamos lá, Raro. Vamos começar conversando então sobre esses eventos climáticos adversos pelos quais a gente tem passado aqui no Vale do Itajaí, mas a gente observa que isso não é um fenômeno aqui do Vale. Eu não sei se porque agora a gente tem uma exposição maior de tudo que acontece rapidamente a gente tem acesso, mas eu tenho a impressão de que esse tipo de evento tem acontecido mundo afora. Perfeito. Muito bem colocado isso, né? Primeiro que isso não é uma coisa local, exclusiva nossa, né? Mas talvez sim a gente tem que lembrar que a gente vive num vale, né? Ou nós aqui do médio vale, né? Na parte baixa do vale, a gente está, na verdade, sujeito a uma condição climática. Quem estuda um pouco de climatologia, de geologia, formação de solos, da topografia, a gente consegue perceber as consequências desse tipo de ambiente, né? Então hoje é quase já ciência de todos, né? Claro, a água cai e ela desce pelas encostas, pelos rios cachoeirados que temos aqui, né? Desde tanto o rodeio de Rio dos Cedros como de Benedito. O de Benedito é o rio mais rápido do Brasil, a gente tem que lembrar disso, né? O mais rápido é o que menos leva tempo de trazer água das cabeceiras até a foz, aqui no Itajaí, né? Itajaí-Açu. Quer dizer, é um rio de uma resposta muito rápida a qualquer evento climático, como aconteceu agora, final de ano, começo de ano, 3 vezes em Benedito Novo, né? Foi uma coisa assustadora, né? E os moradores dizem que nunca houve algo parecido, né? E aí a gente entra num assunto, num tema que é um pouco mais amplo e exige a gente perceber um pouco mais o que de fato está acontecendo. A gente tem escutado aí nos últimos 20 anos a questão do aquecimento global e a gente acha, mas aquecer 1,5 graus na temperatura média do planeta, isso não é quase nada, né? Parece? Eu não quero entrar na discussão se é um efeito antrópico, quer dizer, provocado pelo desenvolvimento, pelo aquecimento, ou que o aquecimento global seja causado de fato pela humanidade, né, através dos gases de efeito estufa, aquela coisa, ou se é um processo natural do planeta, cíclico, né, aquelas eras glaciais, interglaciais, aquela coisa toda, onde a gente sabe historicamente que tanto na época do Império Romano como do Império Egípcio, né, eram épocas mais quentes, né, onde a agricultura estourava com produções e tudo mais, né? O Brasil, de novo, batendo recorde na produção, é também graças a isso, né? Quer dizer, mais insolação, mais temperatura, mais água, qualquer coisa cresce. A gente vê o jardim lá em casa, né? Tu não dá conta de Não dá roçar conta de capinar, roçar grama, né? exatamente, o E mato isso é uma cresce. resposta, né? É incrível, existe uma teoria que pouca gente se dá o trabalho de estudar mais a fundo, a teoria de Gaia, que extrapola um pouco e talvez até romantiza, mas explica muito bem a capacidade que o nosso planeta, como um ente, como um elemento, como uma máquina, como um organismo vivo, que reage aos estímulos, que nem nós, né? Cara, nesse calor eu quero ficar no ar-condicionado. Trabalhar na roça não dá, né? E o planeta faz a mesma coisa, né? Quando a coisa começa a desandar, essas mudanças, essas alterações climáticas é uma coisa que vem acontecendo há bilhões de anos, né? E, claro, toda a natureza se adapta a isso, né? A gente lembra que o Saara já teve floresta, que a Amazônia já foi deserto. Todas essas mudanças, né, acontecem, claro, numa velocidade muito mais lenta, né? Mas hoje a ciência explica, né, justifica, né, com o conhecimento dessas alterações. Quando esquenta muito, primeira coisa que a gente sabe é o El Niño ou Laninha, né? Lembra? O aquecimento da superfície do Oceano Atlântico ou o resfriamento dele, né? Isso é diretamente dependente dos raios solares, da quantidade de energia que o Sol emana, né?
Claro, também tem a questão de nebulosidade e tudo mais, mas é basicamente isso. Então, tem anos que o Sol emite muito mais energia sobre a nossa superfície do que outros anos, né? Que é menos. E esse mar aquecido ele evapora, mas cria correntes aéreas, as correntes marítimas. Aí isso leva o calor desse local para lugares onde é frio, né? Por exemplo, lembra sempre do Ártico e da Groenlândia, né? Quer dizer, onde as calotas polares estão se derretendo com maior intensidade. Mas a gente sabe aqui também na Patagônia chilena, na Argentina, na Europa, né? Eu tenho um irmão que mora na Alemanha. Esse ano, até dezembro, os Alpes não tinham neve, está tudo seco, né? Quer dizer, derreteu tudo esse ano. E Né? nos Estados Unidos, por outro lado, nevascas Tivemos esse ano, claro, nevascas muito fortes. Normalmente tem alguma correlação para nós termos inverno também forte aqui, né? Isso é histórico também, são estatísticas. Isso não é uma verdade, mas são estatísticas, são estudos, são correlações, tem algum efeito também sobre o nosso próximo inverno. A gente já vê agora os pés de silva florescendo um pouco cedo e bastante intenso. Isso também dizem os antigos, né? O sinal que vai vir o inverno cedo e forte, né? Então tem toda essa coisa, essa cultura popular também. E é isso que eu me estranho, e por isso que esse tema, né, Odair? Todos esses eventos climáticos, nem digo só esse ano, mas nos anos recentes, né, aqueles vendavais, a própria neve que caiu há pouco tempo atrás com uma quantidade muito superior do que a gente está acostumado, né? A gente é acostumado com uma geadinha, né? Agora neve, 40 centímetros ali no Planalto. Nossa, isso realmente é uma coisa diferente, né? É um alerta, assim, é um sinal. Nós tivemos aqui, faz o quê? 3, 4 anos que nós tivemos aqui, né, na nossa região, Morro Não, Azul. Sim, Morro Azul, aqui em Rio dos Cedros, né? Cedros. Benedito, né? Alto Benedito, Doutor Pedrinho, onde tem danos em florestas, reflorestamentos de eucaliptos e pinos quebrando, né? Né? Assustador, realmente. Eu tive a ocasião de, 2 meses depois da nevasca, fazer uma caminhada lá para cima. Lá para cima, qual é o nome disso? Alto Forcação, lá para cima. Assustador o que aconteceu. Tem relatos de colonos da barulheira que eles escutaram à noite dos galhos das florestas quebrando na propriedade deles, né? Em função do acúmulo de neve. De neve, né? Eu lembro aqui bem o Egon Koprowski, né, filho do Ercílio, falecido Ercílio Koprowski, que na época ainda era vivo e disse, olha, nos últimos 90 anos a gente nunca viu isso, nunca presenciou isso, né? E agora eles presenciaram enxurradas e enchentes em Benedito de forma assustadora. E se tu vais quantificar, monetarizar isso, quanto custa isso para uma cidade? Né? Então, não é só o custo do combustível, das horas máquinas, da limpeza, aquela coisa, né? Mas, do poder público, mas é o custo da família, que tem que agora recuperar a casa, né? Trocar móveis, tapetes e tudo mais. Isso é um custo que, digamos, a capacidade de produção numa cidade, ela estagna, né? Porque é tudo reinvestido na melhoria da moradia do casal ou da família, das famílias afetadas, né? E isso é recorrente no nosso ambiente. Isso a gente sabe, os nossos colonizadores, né, conviveram com essas enchentes e foram se afastando um pouco dos rios, né? Também sofreram, né, sempre se lembra da enchente de 1911, né, que é bem relatada aqui como uma enchente de cota bem alta, Blumenau, Brusque, aqui também deve ter acontecido, né? E foi vencida depois ali em 83, 84, quer dizer, nossa, 70 anos depois, né? Mas veio pior ainda, né? É impressionante isso, né? E a nossa geografia aqui, ela faz com que a industrialização, a parte residencial da cidade esteja sempre e cada vez mais, agora a gente tem percebido, né, cada vez mais em área de risco, né, quando a gente fala área que há muito tempo atrás não tinha nenhum tipo de problema, mas hoje acaba tendo porque outras áreas foram sendo fechadas, né, com aterramentos, enfim, com aterro, aliás, e áreas em que não se pegava chuva, de repente pega, e o dimensionamento de tubulações, enfim, que não prevê esse aumento no volume de chuvas. Perfeito, muito, né? bem lembrado. A questão das tubulações, né? Isso, tem muitas cidades aí, existem estudos nesse sentido, de como é que está o pé das cidades com drenagem, né? O macro-drenagem.
Eu lembro, eu acompanhei mais Brusque, que passou agora por umas reformas consideráveis em macrodrenagem em 4 bairros principais da cidade e ajudou bastante, né? Investimentos grandes, dinheiro da federação, né? E a Brusque também fez aquela questão da beira-rio, que foi, nossa, foi discutida, foi brigado durante décadas, né? E hoje ela fez uma beira-rio mais ou menos, né? Eu ainda acho que está errado, mas não porque está totalmente errado, mas podia ter sido melhor, né? Essas obras, eu sempre digo, não é um hidrólogo que define. O hidrólogo estuda o comportamento da água, né? E não da geografia, de solo, né? Ocupação de solo, estudo. São outros tipos de profissionais que trabalham nessa área, que é na área de planejamento ambiental, que é muito mais amplo do que hidrologia, né? Mas vale lembrar, ou retomar a nossa situação. Nós estamos falando agora de Timbó, Benedito, Rio dos Cedros, rodeio, né? Uma catástrofe, né? E aqui, além de tudo, além dessa questão de tubulação para quem está na área Plana. plana, a gente tem ainda a ocupação das áreas mais próximas dos morros, né? Que também acaba acontecendo, né? As pessoas vão ocupando umas áreas aí mais próximas dos morros também, que é outro problema. Outro problema. Vale lembrar, fazer um paralelo, eu conheço muito bem alguns países da Europa, onde a gente vê cidades ou vilas incrustadas em costas de montanha com 1.500 metros acima, inclinação de 68 graus. Só que lá a gente tem que lembrar que lá é rocha, é diferente, né? E lá é um solo, a gente chama de formação geológica recente. É uma coisa de 250, 300 milhões de anos que se criaram os Alpes. Eles ainda estão crescendo, na verdade, esse movimento continua, né? Os Andes aqui também. Agora, nós estamos falando de quase 2 bilhões e meio de anos na nossa região, né? Que a topografia está sendo desgastada, decomposta, os cumes estão descendo, cria aquela rampa um pouco mais suave, né? E é tudo barro solto, né? Não é um barro, ele não tem estrutura para sustentar. Quando chove muito, esse barro se torna meio liquefeito, né? Ele se dissolve, né? E desce, né? Mas isso tudo, Odair, a gente tem que lembrar que são áreas facilmente, eu não digo, precisa de um estudo técnico, sim, mas elas podem ser identificadas previamente, tratadas para impedir que esse excesso de água chegue até elas. Eu cito agora algumas medidas bem simples, que seria a questão de fazer drenagens ao redor dessa bacia, onde essa água não vai chegar nesse solo. Não é a água da chuva que é o problema é essa água que vem escorrendo, vai se concentrando, e à medida que ela vai descendo a encosta, ela ganha aquela energia cinética, aquela energia da velocidade. E aí ela começa a destruir. Aí ela começa a carregar coisa. Olha, isso só um exemplo como isso é real e fato mesmo. A gente está preparando um terreno, estamos construindo ali na divisa de Timbó com o rodeio, e o terreno ele tem uma parte plana e tem uma parte que começa uma inclinação, né, uma descida. Então, nesse período ali dessas chuvas mais fortes, tem um muro, foi feito um muro de contenção, encostado barro lá e tal. E só não foi feito, não deu tempo de fazer a drenagem, foi feita a drenagem por baixo, mas não por cima, né? Certo. Então, o que aconteceu com esse volume de chuvas? Onde o terreno era plano, o barro não movimentou nada. Agora, onde a água começou a ganhar velocidade, ao redor do muro, levou ali uma faixa de 1 metro por 1 metro de fundura. E justamente por quê? Porque a água começa a pegar aquela velocidade. Eu fico imaginando que você falou nos morros aqui da nossa região. Eu tenho uma imagem impressionante ali de Benedito Novo, eu não lembro agora. É um loteamento, Nova Brasília, não sei onde é que é ali, é umas lajotas ali. Eu sei porque tem um fitoterapeuta lá em cima, eu já fui visitar ele produz babosa, né? Aquela aloe vera, me cedeu algumas mudas e eu levava as batatas de cebolinha que a gente arranca nos jardins, que tem manejo orgânico, para ele fazer essas garrafadas dele lá, né? A cebolinha, ela tem um princípio medicinal muito importante para combate problemas de rim, pedra nos rins e coisas desse tipo. Cebolinha, aquele mato que nasce, né? Olha só. É bem interessante, né? E essa rua foi praticamente totalmente destruída nessas enxurradas em Benedito. Simplesmente porque não tem essa vala que protege a rua, né? E essa vala, mas essa vala vai passar por diversos terrenos? Sim, vai passar. Vai passar, mas é muito importante que ela passe para não destruir a rua, né? Não tem outro jeito, né? Claro, a lajota talvez não é o material adequado ali também,
Essa rua com essa inclinação teria que ser concreto, nem asfalto não, é concreto. Né? Então, ali tem essa questão técnica, tem a questão, a gente entende que existe uma preocupação financeira. Não, eu não tenho tanto dinheiro para fazer em concreto, eu vou fazer de lajota. A gente entende isso. Mas isso é um erro estratégico em qualquer obra. Um risco calculado também. Calculado. Tu estás empurrando com a barriga lá na frente e tu vais pagar o dobro. Agora tu vais ter que desfazer tudo e fazer de novo. De preferência certo e não errado de novo. Mas essa questão, isso é um problema na nossa sociedade hoje moderna, onde a população se isolou da política. Ela não participa. Tu vai ver na Europa, eu falo muito da Suíça, que talvez é a parte mais extrema, né? Mas o sul da Alemanha, os Alpes, os austríacos, ali, o norte da Itália, Trento, aquela área toda ali, onde a população participa de todas as decisões. Né? Onde os vereadores são eleitos pela população, eleição direta, mas não tem salários, não tem ajuda financeira, é um cargo honorífico, né? E os vereadores representam os bairros. Não é que um bairro tem 4 vereadores e os outros 2 bairros não têm vereador, né? Não existe isso lá. Então, essa correção na nossa política e essa mudança de atitude, de exercer sua cidadania responsável, consciente, e não sempre terceirizar, o prefeito fez errado. O prefeito está fazendo errado porque nós não estamos cobrando. Porque ele não está sendo assessorado, ele não tem meios, ele não é mágico. Né? O prefeito está ali tentando apagar o incêndio, porque nós não estamos agindo de forma a coibir esses danos que se repetem, se gasta dinheiro de novo, e de novo, e de novo. Né? E nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos ficar parados. Né? Nós estamos aqui com a duplicação da 470 há 25 anos. Né? É uma vergonha. Não, isso é crime, né? Isso é um desrespeito, né? É uma... Cara, não dá para denominar ou classificar isso. O que é isso? Num país rico que nem nós. Né? E facilmente a gente percebe isso, né? Não vamos entrar no detalhe, não é nem o objetivo da nossa conversa aqui, mas a gente percebeu nos últimos acontecimentos como as pessoas vão aceitando E acha normal. E cada vez coisas piores, né? Cada vez coisas piores, mais graves, mais sérias. Inclusive pessoas aqui da nossa região que simplesmente foram retiradas aí do convívio das suas famílias e está tudo muito certo, tudo muito tranquilo. É assustador. Aceitando isso numa boa, né? Isso é assustador. Isso é assustador. A gente também se questiona muito isso. E isso se reflete em outras áreas também. Eu vou trabalhar na empresa onde eu trabalho, onde eu sou funcionário, eu não quero nem saber se o dono está bem ou está mal, se a empresa está bem ou está mal, eu quero ganhar meu salário e deu. Né? Se acontece alguma emergência, não, eu tenho meu futebol e acabou. Né? Não existe mais aquele negócio de vestir a camisa que os nossos pais faziam. Não, eu tenho a carteira assinada numa empresa só. Estou lá, 45 anos trabalhando numa empresa só. No máximo poucas empresas. E sair da empresa era uma coisa assim... Nossa, era uma ofensa. Né? Era uma ofensa. Isso mudou muito. Claro que lá também tinha sua parte ruim, tem os seus defeitos, mas a gente evoluiu alguma coisa e perdeu outras, né? Que talvez eram mais importantes. Mas, Haro, agora vamos... Voltar ao assunto. Vamos voltar ao assunto, até porque quando a conversa boa, o tempo voa, né? Verdade. Mas no âmbito local, regional aqui, na sua visão, quais são as ações que deveriam ser tomadas, então, para que a gente possa, de alguma maneira... prevenir futuros eventos desse tipo que acontecem? Muito bem colocado, Daíro. Acho que tem que ser proativo, né? Lamentavelmente, a conversa é muito ampla, né? E por isso que eu queria provocar que, de repente, há ondas, né? Isso se reproduz mais vezes, porque é importante a discussão. Clubes de serviço, eu tenho palestras voltadas para esse sentido também, para escolas e clubes de serviço, né? Se alguém tiver interesse, a gente está à disposição. O que fazer? O elemento assim, não cometer mais erros. O primeiro erro, Timbó está passando por uma revisão de plano diretor, onde eu participei através do Concidades, né, como representante da ONG, mas, apesar das nossas indicações, nossas sugestões de alterações, né, nesse sentido, principalmente na área ambiental, nenhuma foi aceita. Nenhuma. E as minhas proposições são irreais, não são corretas, não, todas elas têm uma forte afirmação de que são essenciais.
para o desenvolvimento de qualquer cidade. A gente fala muito bem em desenvolvimento sustentável. Isso é desenvolvimento sustentável. Nós temos que nos adequar às condições ambientais que nós temos que enfrentar os problemas que essas condições ambientais nos impõem, né, para resolver eles e não empurrar com a barriga. Cada vez que tu empurra, vai mais para frente. Então, a primeira coisa era isso. A revisão do plano diretor de Timbó foi feita de forma errada ou insuficiente, né? Esperando 10 anos para fazer uma revisão dessa, na situação de enfrentamentos que nós temos pela frente, de soluções que nós temos que resolver, problemas que nós temos que resolver com soluções práticas de construção civil, de atitudes, de leis, Timbó tinha que fazer uma revisão a cada ano, porque nós estamos atrasados nesse sentido, muito atrasados, nós paramos no tempo. E Timbó cresceu, né? E mesmo assim ainda é uma das melhores cidades do Brasil, né? Quer dizer, isso tudo foi um ganho dos nossos antepassados. Nós, nos últimos 8, 10 anos, fizemos muito pouco nesse sentido, né? Tem algumas coisas que foram acertadas, algumas foram erradas, mas muito pouco na hora do ganho, no enfrentamento dessas alterações climáticas, nessas mudanças climáticas extremas, né? Então, vamos lá. Uma das sugestões que a gente se coloca primeiro, como eu falei na causa, é o aquecimento global, aquecimento da atmosfera, né, aquela coisa. E uma cidade tem como desvantagem essa questão que a gente chama de bolsa de calor, né? Ela cria uma bolha, né, de calor. Aqui tu vê na Dona Clara da geada e aqui está 4 graus. Né? Pô, mas lá está -2, como aqui está 4? Questão de 2,5 km em linha reta. Né? Por quê? É a bolsa de calor, do calor que a cidade gera. De materiais, impermeabilização de solo, mas também de asfaltamento, de telhados escuros que absorvem, armazenam calor. A questão de emissão de gases, né? Também de indústria, veículos e tudo mais. Quer dizer, a primeira coisa é enfrentar isso aqui. Como é que a gente pode minimizar? Minimizar eu sempre digo, né? O moto que eu uso, né? A forma mais eficiente, mais barata, mais rápida e mais bonita de fazer compensação ambiental para minimizar essa bolha de calor é a arborização urbana, né? E é incrível que as pessoas dizem assim, não, mas nós temos tanta árvore. Tá, as nossas árvores estão aonde? Estão ao redor da cidade, né? Se a gente vai ali no departamento do meio ambiente, o engenheiro Ricardo pode dizer quantas centenas de árvores que são derrubadas todo ano, né? Centenas de árvores. A gente tem que lembrar que uma árvore adulta, sei lá, ali de 15 metros de altura, ela recicla de 400 a 600 litros de água. A água poluída, ela transforma em vapor da água que vai para a atmosfera, que depois cai na forma de chuva e vai abastecer. Limpa. Água limpa, né? Reciclada. Ela despolui o solo, ela deixa o solo mais permeável para essa água infiltrar no solo e não escorrer para o rio, né? Então, a arborização urbana das avenidas, das residências, que a árvore tem que ter espaço. Quer dizer, se a calçada é estreita, não tem como colocar árvore ali, mas nós podemos colocar nos terrenos, a prefeitura pode emitir uma lei, eu vi isso num bairro inglês, que as calçadas lá eram 80, 90 centímetros, mas todos os prédios, todas as casas tinham os jardins arborizados. E isso é um lugar bem mais frio que nós. Lá eles, na verdade, eles querem arborização para esquentar, né? Não é para esfriar. Nós aqui é o oposto. Mas a árvore funciona nos dois extremos, tanto para esfriar como para esquentar. E a árvore ela vai dar inúmeras vantagens. Aí o PV-Arbo faz aquele trabalho de dia de capacitação e explica isso muito bem. Tem muitas coisas. Algumas coisas a gente pontua porque é tanta coisa, né? Mas é muito prático. Outra coisa que é muito importante na nossa região é a questão das encostas. Identificar as encostas que têm capacidade, as áreas de risco, isolar elas e não é só monitorar, a gente tem que prevenir, fazer essa drenagem, fazer um plantio ou retirar a vegetação. Depende do tipo de encosta, tu tem que retirar a vegetação e colocar pasto. Lamentavelmente é isso, né? Então, os ecochatos, né? Eu fui chamado muito de ecochato, mas hoje eu tenho um pouco mais de base científica e eu sei do que eu estou falando, né? A grande maioria de profissionais que trabalham na área de loteamentos, eles também têm uma noção. Só que eles têm aquilo, não, o proprietário não vai fazer porque isso tem custos, né? E é um erro, eu diria assim, agora o Ministério do Meio Ambiente não tem uma legislação nesse sentido de exigir isso, né? E talvez até fomentar através de financiamento a longo prazo, a juro zero, mas para que as coisas sejam feitas. Né? Porque isso é a infraestrutura básica. Essencial, não é só básica, é essencial, né? A médio e longo prazo. Né? Outra coisa que é muito importante é a questão de armazenamento dessa água da chuva, é exemplo das represas ali em Rio dos Cedros. Né? Isso foi feito lá nos anos 50, se eu não me engano. Né? Cara, faz 70 anos que nós não investimos mais em nada.
E as chuvas estão aumentando, não só a frequência, mas a intensidade das chuvas, né? Eu já falei aqui na rádio também, eu tive o prazer de participar do primeiro grupo técnico do projeto de microbacias da Caresc nos anos 83, 84. A gente fez algumas proposições para que a Caresc, através da extensão rural, fosse às propriedades rurais para implementar esses métodos, essas técnicas, para diminuir a erosão do solo e o manejo da água da chuva, armazenar, fazer trincheiras de infiltração, as cisternas, né? Que na época foi transformado num projeto de piscicultura, não sei se te lembras, né? Eu lembro isso muito claramente, porque eu participei disso, né? Só que as cisternas, as lagoas, foram sempre executadas a dinheiro de fundo perdido. Tu ganhava máquina, hora máquina, tudo de graça. Só que chegava lá a questão da enchente, da enxurrada e de armazenar água, né? Para ter a alteração do nível da água, isso não era considerado, porque o cara queria produzir peixe, né? Quer dizer, o Estado executa, ele dá o presente e não cobra, né? E aí desandou de novo. E não adianta investir para a piscicultura, né? Eu não vou dizer que não teve um ganho de alimentação, de renda, aquela coisa, mas a questão das enchentes não foi contemplado, né? A questão das drenagens, da micro, macro drenagens, a questão do leito do rio. Todo mundo acha que desassorear um rio resolve o problema. Isso é a maior mentira que existe, né? Tu injeta um dinheiro na cidade, porque alguns prestadores de serviço vai fazer esse dinheiro girar, mas o benefício, às vezes, se tivesse sido feito desassoreamento em outubro, em novembro estava cheio de novo, né? Com as enxurradas, enchentes. Justamente. Quer dizer, tu tem que estabilizar as encostas, as barrancas de rio, as várzeas, o solo de várzea. Tu tem que tirar, por incrível que pareça, tem locais onde o solo nosso aqui é tão friável, é tão mole, é um areião. Tu tem que estirar as árvores ali de cima. Ali é pasto. Ah, mas a lei exige mata ciliar. A lei está errada, né? Tu tem que ter uma base geológica, uma base de solo para ter floresta. Tu não pode ter areia, né? Toda vez a gente viu aqui no pasto, logo depois ali não sei se é Liquigás, qual é o nome ali na rua Rui Barbosa, ali no início, tem uma revenda de gás. Eu acho que é do Marcos Klitsky, o pasto ali, que tem umas cabecinhas de gás. Tu via ali uma figueira gigantesca, com um torrão de 3 metros de diâmetro de raiz arrancada ali em cima do pasto, que a última enchente ele trouxe, né? Quer dizer, a força de uma enchente dessa, se ela tivesse no solo, não teria sido arrancada, ela estava na areia. Tudo bem, é uma árvore de 30, 40 anos, mas, como eu digo, as enchentes vão mudando, a dinâmica muda. Então, o manejo do leito do rio e do leito secundário do rio, que é essa área de vargem, né? Hoje a lei diz que eu não posso construir abaixo da cota 7. Da cota 7 para cima eu posso fazer com pilotizes, aquela coisa sem aterro, né? O que também é difícil, que o cara sempre vai jogando no barrinho aquela coisa, não tem como controlar, só com cultura, com informação. Né? Quer dizer, eu vou aterrar sem a prefeitura me dar multa, pô, eu tô ganhando. Não, cara, tu tá perdendo. Né? O teu vizinho tá perdendo. Né? A cidade tá perdendo com isso. Então, a mudança da consciência ambiental. Né? O que eu posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu tenho que respeitar, isso é um passo que nós, como sociedade, né? como raça humana, temos que voltar a assumir essa responsabilidade, sim. Claro, a gente está com o nosso tempo esgotando aí e o papo está muito bom, mas eu penso que o objetivo é esse, né, Haro? A gente lançar a semente. Exatamente. Falar sobre o assunto. Você fala aí que, por exemplo, tem legislação errada, tem legislação que não está adequada com a realidade. Então, mudar uma legislação você não faz num estalar de dedos. É necessário envolvimento de político, é necessário envolvimento da sociedade civil organizada, dos técnicos que possam, né, fazer uma análise bem criteriosa disso tudo. Então, é um movimento que tem que começar e tem que ter gente falando a respeito. Tem uma coisa muito importante, se me permite ainda chamar a atenção. Timbó, ou Santa Catarina, está passando por isso agora, revendo essa área de APP, na margem de rios, né? Isso já deve ter sido discutido em algum momento, onde antes a área de APP do nosso rio Benedito e Rio dos Cedros era 50 metros, agora está se reduzindo para 25 metros. Então muita gente está festejando, agora eu ganhei uma área para construir, certo? Errado, né? Não necessariamente. Tu tem que fazer o estudo de sondagem, de solo, para que tudo que tu construir ali, a próxima enchente não leve embora.
É muita responsabilidade sendo repassada para o município, né? Então, a lei federal atendeu uma exigência dos municípios de eles legislarem sobre as especificidades de cada ambiente, né? Timbó é diferente de Indaial, né? Timbó sofre muito com enchente, Indaial, mais ou menos, né? Mas o nosso solo é diferente do que Rio dos Cedros, do que... Nós temos características muito específicas. E essas é a nossa responsabilidade, compreendermos, estudá-las e reagirmos conforme manda o figurino. Então, essa lei é muita responsabilidade para os vereadores, se tem algum vereador escutando, busquem uma consultoria antes de simplesmente aprovar. E normatizem. Não adianta só aprovar uma lei. Tu tem que ter os limites, o que tem que ser feito para ocupar essa área. Né? E qual é a compensação? Se tu estás recebendo um bem, tu tem que compensar isso de uma forma para que o município não perca. Né? Então, isso é muita responsabilidade. Eu sou a favor da lei, isso tem que ficar claro. Eu voto no Conselho de Meio Ambiente de Benedito, de Timbó, no Concidades, mas com responsabilidade. E isso que eu tenho medo. E por isso que as leis no Brasil são assim. O pessoal não respeita mesmo, então tem que meter e inviabilizar tudo. O Brasil para de crescer. Exatamente. Né? Nós temos que ter condições de se expandir, crescer, atender essa demanda, mas cada vez mais com técnica, com cientificismo, com responsabilidade. Haro, um abraço para você, muito obrigado por essa conversa. Com certeza o nosso ouvinte também gostou muito desse papo que a gente bateu aqui sobre toda essa situação que envolve não só o nosso município, mas principalmente, logicamente, o nosso município, porque é aqui que nós moramos, é aqui que nós vivemos, é aqui que a nossa família está e é aqui que nós temos que começar a nossa luta para que o nosso futuro, né, seja cada vez melhor nesse sentido, no âmbito daquilo que a gente está conversando por aqui. Perfeito. Um abraço, um bom final de semana. Eu que agradeço, igualmente.